Hoje nós convidamos para o estúdio a nossa queridíssima Lorena Andrade, que é nutricionista. Hoje ela veio falar sobre hábitos alimentares saudáveis para esse ano de 2025. E eu trouxe algo para cá também, que nós vamos já... E ela olhou assim, Vanusa. Nós vamos já entender algo que já está acontecendo aí, porque, olha, não tem como a gente fugir. Primeiro quero dizer para vocês que não tem como a gente fugir do que está acontecendo, mesmo que você não assista. Você vê nas redes sociais, você vê os comentários, então daqui a pouco vocês vão entender o que a gente vai... Uma perguntinha que a gente vai fazer aqui para a Lorena. A Lorena, na verdade, a Lorena Andrade é nutricionista e veio hoje falar sobre os hábitos alimentares para a gente ter uma vida mais saudável nesse ano de 2025 e parar de reclamar que deixou tudo para depois, né, Lorena? Exatamente. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Vanusa. Bom dia aos que acompanham o programa Bom Dia News. É um prazer estar aqui. Muito bom. A gente vai falar sobre, já começar falando sobre, por exemplo, como manter os planos de emagrecimento para esse ano de 2025, mas como também se manter. Porque as pessoas querem emagrecer, algumas não querem engordar, outras querem manter ou ficar melhor do que está. Tem como? Com certeza, totalmente possível. E aí quando a gente fala de manter esses planos de emagrecimento, o que é necessário? Então a gente precisa de uma série de fatores. Então avaliar, será que eu estou me planejando de fato para executar aquela alimentação saudável? E como que seria esse planejamento? Então, por exemplo, você pensar o que eu vou consumir nessa semana que está se iniciando, já deixar alguns alimentos pré-prontos, preparados ali na geladeira, para te ajudar durante o seu dia a dia. Até porque, né, Vanusa, a rotina de todo mundo é bem corrida, geralmente a falta de tempo, então a gente quer coisas práticas. E aí é onde está a questão. Muitas vezes nessa busca por algo muito prático, algo rápido, é onde as pessoas vão para o fast food, para comida mais calórica ou mais rápido. Então, se você já estiver em casa pronto, é mais fácil. Como que a gente pode cuidar desses alimentos e deixar eles saudáveis mesmo prontos? Por exemplo, eu vou colocar na minha geladeira. Não, esse produto eu vou colocar no congelador. Vou tirar, ele vai ficar um tempo fora para depois eu me alimentar, já passou por um cozimento, já passou por um vapor, enfim. Como a gente pode orientar as pessoas relacionadas a isso para não perder nem os nutrientes e as vitaminas? Pronto. Então, vamos iniciar primeiro falando sobre o preparo desse alimento. Sim. Então, o preparo é muito importante, porque no preparo faz toda a diferença, muitas vezes em relação ao valor calórico daquela refeição. Então, um tempero natural, com sal de forma equilibrada, temperos naturais desidratados e na hora de conservar esse alimento, por exemplo, carnes, proteínas, se vai deixar ali na geladeira, pode deixar até no máximo por 48 horas. Ele ali pronto para não estragar. Mas se desejar congelar para ficar ali pronto, depois descongela no micro-ondas, pode ficar até um mês. O que falar do arroz? Pronto. Né? Falar do arroz, esse arroz que você prepara, que muitas vezes as pessoas dizem, eu quero deixar para a semana. Um feijão, eu quero deixar para a semana. Você falou do alimento, né, das carnes. Como é que a gente pode ver essa questão dos legumes, por exemplo? Pronto, esses alimentos, quando a gente fala da conservação deles, então você pode deixar ali na geladeira por até 48 horas. E a maioria das pessoas pensa o seguinte, eu vou deixar por uma semana, 2 semanas, e isso já influi muito na conservação do alimento. E outro problema é, preparou o alimento, esquenta, volta para a geladeira, esquenta novamente, volta para a geladeira. Esse choque térmico, ele proporciona a proliferação de bactérias no alimento. Então isso é prejudicial. É necessário tomar todo esse cuidado. E até pegando aqui o gancho do que você tinha falado, né, sobre como manter esses planos de emagrecimento, além de você se planejar durante a semana, é necessário a gente também dar atenção a outros pontos. Então, como é que está o sono dessa pessoa? Sim. Como é que está a prática de exercícios físicos, que foi tanto falado aqui no bloco anterior? Então, será que essa pessoa está fazendo exercício físico? Porque quando a gente fala de emagrecimento, não se trata só de, faça boas escolhas alimentares, tenha uma boa relação com a comida. Não, muitas vezes é até a nível mental mesmo.
Então a pessoa está ali doente, a obesidade é uma doença a nível de neurotransmissores que você precisa controlar até através de uma medicação. Muito bom. Quais são os nutrientes que a gente deve conservar, na verdade, que a gente deve manter na nossa vida, priorizar no dia a dia e no cardápio? Porque quando a gente fala de emagrecimento, tem gente que parte só para um tipo de alimento. Eu não sei se isso acontece com muita frequência, mas as pessoas, elas têm um hábito, não, essa semana eu vou passar a semana toda comendo só isso, vou passar os dias comendo só, eu vou emagrecer. A gente precisa, é impressionante como a gente traz profissional para cá, mas parece que as pessoas não entendem sobre isso. Como é que a gente pode ter esses nutrientes ali naquele pratinho durante a semana toda e emagrecer? Então, essa variedade, na verdade, faz parte de 3 princípios da alimentação saudável. Então, a gente precisa da variedade, da moderação. Quando eu falo de variedade, então são vários grupos alimentares. Não se restringir somente a um. Então, por exemplo, tá muito alta aí a dieta do ovo, não é? A dieta da BBB. Não, olha, sinceramente, não tem como você fugir. Eu vou até te fazer um convite. Os meninos iam até trazer pra cá, mas eu achei mais interessante a gente ir pra lá. Vem pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, não é brincadeira, mas já tá virando brincadeira na vida de várias pessoas, né? Essa conversa. E eu fiz questão. Gente, eu trouxe 9 ovos cozidos. Bastante, hein? Bastante. Tá cozido. Estão aqui cozidos. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou fazer uma brincadeira com os meninos daqui. Eita. Primeiro passo. Pra quem não sabe... Ah, Vanessa, eu não assisto. Beleza, você pode não assistir, mas não tem como você fugir porque tá nas redes sociais. Não tem como. Em algum momento você vai ver nas redes sociais alguém falando sobre o assunto e você vai querer entender. E você sabe o que eu acho interessante? Porque, assim, é impressionante. Antigamente, há um tempo atrás, ninguém falava tanto de ovo, de se comer tantos ovos assim. E aí a gente precisa entender a quantidade de ovos que a Vanusa vai comer, a quantidade de ovos que a Graciane vai comer e a quantidade de ovos que outras pessoas vão comer para emagrecer ou não. O que a gente precisa entender desse ovo aqui? Nós estamos com os 9 ovos, que foi o motivo de muita conversa nas redes sociais, né? É verdade. Porque na verdade são 40, né? 40. Será que isso é verdade? Então, quando a gente... Eu digo que não é 40 por dia, pode ser 40 por semana, sei lá. Na verdade, no caso da polêmica aí, são 40 por dia. Ah, mas Graciane, me desculpe, igual a você, eu também não quero ficar. Pode ficar do jeito que você tá, cada pessoa é uma história, né? Exatamente, e não é necessário. O que precisa ser deixado claro é que você não precisa consumir 40 ovos por dia, 20 ovos por dia, se o seu objetivo é realmente visando emagrecimento, manter um corpo saudável ou até ganhar massa muscular, inclusive. Por exemplo, quantos ovos são necessários, mesmo que a gente tenha essas informações nas redes sociais por várias pessoas? Nós trouxemos uma nutricionista para cá, uma profissional nossa, daqui do nosso Piauí, para poder nos informar. Vai depender de cada pessoa, vai depender da alimentação da pessoa ou o que é correto diariamente para pessoas comuns. Bom, então, primeiro, como você até mesmo destacou, é necessário levar em conta a individualidade. Então, o peso daquela pessoa, o gasto calórico, o gasto de calorias dela ao longo do dia, ela pratica exercícios. Então, quando a gente fala de uma média aí de ovos, 3 ovos por dia. Imagina, olha só a diferença, de 3 para 40. Suficiente, 40 ovos, né? Vanusa, tem em torno de 2.500 calorias. Uma dieta para uma mulher como você dá assim metade dessas 2.500 calorias para você se manter com o corpo. Então, 3 ovos por dia, se necessário for, o suficiente. Suficiente. Até porque você não vai consumir só como fonte de proteínas o ovo. Nós temos as aves, o frango, peixes, carne bovina magra. Então essas também são fontes de proteína que já entram nos princípios da alimentação saudável, que é a variedade de grupos alimentares. A gente não pode só se restringir a um grupo, até porque se abusa depois. Verdade. E assim, sabe o que eu consigo ver? Uma obrigação, não um prazer. Porque a alimentação também não tem que ser prazerosa. A gente ouve muito falar que você tem que olhar para o prato e comer com os olhos. Você tem que sentir também prazer de se alimentar. Um café da manhã,
um almoço, um lanche, um jantar da noite, um lanchinho lá antes de você dormir, você tem que sentir prazer. Quando você sentir a obrigação, muitas vezes há uma necessidade para algumas pessoas, mas para a pessoa no dia a dia, não tem que ser prazeroso você querer almoçar, não tem que ser prazeroso você querer tomar um café. Quando você cria esse hábito de ter que comer algo, a sensação que a gente tem vendo a pessoa comer, dá uma impaciência tão grande, porque parece que a pessoa está dizendo, tô que comer tudo já agora. É, exatamente. Não é essa sensação? É estranho. É, muito estranho, e aí não é necessário, porque a alimentação, como você destacou, precisa ser saborosa. Então precisa ser gostoso. Você precisa preparar os seus pratos para te dar realmente prazer ao se alimentar. É por isso que quando a gente fala muito de dieta, já é um termo que pesa na mente da pessoa, da maioria que escuta. Por quê? Remete à restrição. Porque já é influenciado por essas polêmicas que a gente tanto ouve, dieta do ovo, dieta da carne, sendo que a alimentação saudável é isso, é uma alimentação gostosa, prazerosa, mas que também vai te ajudar a emagrecer, com a restrição de calorias, e um gasto de calorias também precisa estar presente. Muito bom. Quais são os benefícios do ovo? Vamos falar do ovo de granja e do ovo de galinha caipira. Vamos lá. Em relação aos benefícios do ovo, então o ovo ele é rico em proteínas, ele tem vitaminas que também contribuem para o bom funcionamento cerebral. Você sabia disso? Olha que interessante. Interessante. Então o ovo é muito importante dentro da alimentação justamente para balancear essa ingesta de proteínas e até contribuir para a saciedade, que é uma questão que a maioria das pessoas que estão buscando o emagrecimento, elas sofrem com esse problema, não se sentem saciadas por muito tempo. E aí esse ovo, especialmente o ovo da granja, né, um ovo mais natural, um ovo caipira, já é um ovo realmente que não tem nenhuma interferência de fatores externos, é um ovo mais natural e que você pode sim incluir no seu cardápio diariamente, sem problema nenhum. Quando a gente ouve, Lorena, as pessoas falarem dos ovos que a Graciane está comendo, a gente tem que observar que ela come a clara. A gente muitas vezes não vê ela comendo a clara com a gema, às vezes a gente vê só a clara. Ou às vezes a gente vê a própria Virgínia, come só as claras e acontece de comer lá uma gema ou outra. Quando a gente fala do valor nutricional desse ovo também na alimentação dessa pessoa, não vai influenciar ela comer só a clara ou comer também a gema? Porque para quem é leigo na história e só ouve a informação, daqui a pouco tá comendo 40 ovos, tá comendo 9 ovos e não são só e não é só a gema. Exatamente. E não é só a clara. Isso. Quando você retira a gema é a parte mais calórica do ovo. Então essa clara que é menos calórica e mais proteica. Porém, uma pessoa que vai fazer isso por conta própria, sem orientação de profissional, no caso da Graciane, Virgínia, elas têm sim uma orientação de profissionais por trás disso. Mas, digamos você que está em casa, vê essas dietas da moda e decide fazer por conta própria, você muitas vezes pode estar até empobrecendo a sua alimentação. Vai comer só ovo? Não tem condição. Não tem condição. E sendo que o nosso corpo, ele precisa do que a gente chama, Vanusa, de macronutrientes. O que são esses macronutrientes? São os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Os carboidratos, eles servem tanto para nos dar energia, também para auxiliar no sistema de defesa do nosso corpo, sistema imunológico, as proteínas na renovação celular, na cicatrização, e as gorduras também auxiliam na produção, inclusive, de hormônios sexuais. Olha só. Imagina você restringir, tirar grupos alimentares, tira o ovo, tira o leite, tira isso, tira aquilo. E aí? Aí vai trazer vai repor tudo isso utilizando o quê? As vitaminas de farmácias. Exatamente. E aí você não vai estar trazendo saúde para sua vida. Porque, inclusive, a biodisponibilidade dessas vitaminas que estão presentes nos alimentos, ela é muito mais fácil de ser absorvida a nível intestinal do que por um suplemento. O suplemento, ele é em último caso, gente. Então, assim, no caso dessas mulheres que fazem isso, por exemplo, agora a Graciane, ela leva uma vida ali a nível de atleta. Então, você, mulher que é mãe, que trabalha, que cuida do seu lar, você não precisa dessa rotina alimentar tão restritiva e tão sofrida. Lorena, isso é tão perigoso. Por que a gente trouxe essa conversa para cá? Justamente para que as pessoas não se deixem levar pela opinião dos outros, pelas dicas que os famosos estão trazendo, porque você pode trazer problemas para a sua saúde.
Eu não sei o que está acontecendo com a população, mas que a população acaba, de uma certa forma, sempre esperando que alguém que influencie de alguma forma faça algo para poder também fazer. Então, assim, gostei muito quando você falou sobre a alimentação do dia a dia. Se você vive numa correria, mas você quer acrescentar uma alimentação saudável diariamente, seja para emagrecer, seja para manter, é começar fazendo certo. Exatamente. Não copiando as ideias dos outros, né? E fazendo, Vanusa, aquela velha frase, o básico que funciona. Então, o que seria esse básico que funciona? A alimentação hoje do brasileiro, ela é composta basicamente, nós aqui nordestinos, o cuscuz é bem presente. Sim. Então, o cuscuz com ovos, o pão, arroz, feijão, carnes em geral, carnes magras, carne bovina magra, frango, peixes, iogurte. Então, assim, aveia, são alimentos que, no somatório final, eles fornecem todos esses nutrientes, inclusive também as frutas, legumes e verduras têm que estar em maior quantidade ali presente na nossa alimentação para que você tenha uma vida saudável. Muito bom. E aí fica a dica, né? De que você não vai comer só o ovo. Você come todos esses alimentos que a Lorena falou e vê quais são realmente os benefícios. E tome muito cuidado para você não sair comendo 40 ovos, por exemplo, de granja, muitas vezes, que não tem problema. Você escolhe o que você acha melhor para você, mas imagina os hormônios. Imagina tudo que tem ali. De repente não foi a pobre da galinha que colocou aquele ovo como ela queria, de forma bem natural. Ela foi induzida a ter tantos ovos. Exatamente. Assim. Então a gente precisa abrir os olhos. Antes de você ouvir uma influenciadora, procure uma profissional. Olha a Lorena aqui, toda linda, toda maravilhosa, cuidando da saúde da pele, do cabelo, do corpo, mantendo o dia a dia e dando exemplo. E você que está em casa também pode fazer isso. O primeiro exemplo tem que começar consigo, né? Exato. Primeiramente é colocar em prática tudo aquilo que a gente, especialmente orientado por um profissional, colocar em prática é necessário. Para quem quer manter, esse prato não tem que ser gigantesco também. Às vezes você vai para um self-service, você chega lá, você vê tanta coisa, você quer colocar aquela quantidade de comida. Necessariamente também o exagero não precisa. Não, já entra no outro princípio, né, da questão da manutenção do equilíbrio na escolha alimentar. Então você deve moderar. Nem de mais nem de menos. Muito bom. Então, como você falou, chega num self-service, eu até sempre dou uma dica, Vanusa. Chegou no self-service, olha, quais são as carnes que eles servem? Servem grelhados? Servem ali na brasa, pelo menos? Observa se tem arroz, feijão e uma saladinha cozida. Pronto, esse é o prato. Não fica se dando a oportunidade de ficar olhando as opções cremosas que tem ali próximo, que estão ali expostas. Porque senão a chance, né, de colocar e no dia a prato. dia essa alimentação, complicado, né? Exatamente. O excesso de calorias, que inclusive é o que atrapalha muito, Vanusa. O excesso de gordura, o excesso de açúcar na nossa alimentação é o que tem atrapalhado, e a gente vê só os índices aí de excesso de peso, de obesidade, ó, só crescendo, só aumentando. Lorena, muito obrigada por você estar aqui no programa, tá? Obrigada de verdade por a gente trazer essas dicas importantes aí para todas as pessoas que estão assistindo. Comece 2025 de uma forma diferente. Uma alimentação. Eu, particularmente, não consigo realmente ter um prato gigantesco. Minha alimentação não é que... Vanusa faz dieta? Não, não faço dieta, inclusive nem sou magrinha. Na verdade, a gente tem que ter essa consciência. Eu sei a quantidade que eu consigo comer. O equilíbrio. O equilíbrio. E as pessoas têm que ter esse equilíbrio. Exatamente. Porque a gente sabe que a gula, o exagero é que vai trazer problemas. Você comer para se sentir mal depois não tá certo. Tocou em um ponto importantíssimo. O comer para se sentir mal, a gula, o comer emocional. Quantas e quantas pessoas tá estressada, tá triste, desconta tudo na comida. Tá cansada, teve um dia de trabalho estressante, chega em casa, come demais. Então, assim, até essa questão mental, emocional, também precisa ser levada em conta quando a gente fala de manter um corpo magro, um corpo saudável, né? Muito com bom. saúde. Lorena, obrigada, tá? As pessoas que quiserem preparar aquela alimentação, eu preciso da ajuda lá da Lorena para eu equilibrar mais ainda minha alimentação da semana, para eu estar bem. Qual é o Instagram?
Meu Instagram é Nutri Lorena Andrade. Inclusive, você pode também me acompanhar no Instagram de um estúdio de treinamento funcional físico integrado, que é o Work Studio. E lá sempre a gente dá dicas sobre alimentação para te ajudar realmente a ter aí uma vida equilibrada. Menina, ela soma tudo para você ter uma vida mais saudável. Então procure os melhores profissionais. Às vezes você procura tanta gente de fora, querendo exemplo de fora. Muitas vezes o exemplo está aqui, ó, dentro de casa, bem pertinho de você, ainda cuidando da sua alimentação e da sua parte física também. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa, Obrigada. viu, querida?